Sabe o que as redes sociais trouxeram à tona? A campanha política, a campanha eleitoral permanente. Pois é. Responde para mim, em algum momento, desde que terminou as eleições de 2022, você sente que a campanha eleitoral acabou? Porque para mim não. Na minha visão, já terminou a eleição de 2022 com um embate já focado em 2024, já pensando em 2026. E é todo mundo agora querendo saber o que cada político está fazendo, qual é a postura de um político, qual é a postura do outro, acompanhando nas redes sociais. Acabou. A novela da Globo acabou. O povo quer saber de política agora. Esse é o sentimento que eu tenho, é a sensação que eu tenho. E aí a Folha de São Paulo fez uma matéria nesse sentido que eu achei interessante. Aqui ela colocou o Boulos, o Nunes, a Tabata Amaral, o Kim Kataguiri, do Partido Novo, não me recordo o nome dela, e o Ricardo Salles aqui, os que pleiteiam a luta aqui pela Prefeitura de São Paulo, mas mostrando o seguinte: redes sociais e politização antecipam o debate eleitoral e criam campanha permanente. A minha sensação é de que a campanha hoje é permanente. Não acabou, não. Já está todo mundo se preparando para 2024 e 2026. A sensação é de que os debates sobre as eleições municipais de 2024 começarão antes da hora e que parece novidade um presidente da República mal assumir o pleito seguinte e já começar a ser discutido. O novo normal na política é o estado permanente de campanha, afirmam especialistas consultados pela Folha diante da impressão geral entre cidadãos, políticos e profissionais do marketing de que os processos eleitorais andam mesmo antecipados, sem os respiros de outrora. Eu acho isso muito bom e eu acho muito salutar. E, sabe, os políticos não querem isso. Está incomodando demais. E é por isso que eles querem aprovar a PL das fake news e regular as redes sociais. Sabe aquela fase em que o político tinha que aparecer de 4 em 4 anos? Sumia. 4 anos depois, aparecia com aquela cara lavada, depois de ter roubado demais. Você nem viu falar sobre ele durante 4 anos. E ele falou: cara, eu vim aqui pedir minha reeleição. Eu vou melhorar a sua vida esse ano. Nos 4 anos passados eu ferrei com a sua vida. Mas agora nos 4 próximos eu vou melhorar. Então ele faz ali 1, 2 meses de campanha, acabou a campanha, some de novo. Essa fase está acabando. Todo mundo está acompanhando, todo mundo está vendo o que está acontecendo. Essa semana eu vi uma discussão aqui, eu fui num bar aqui, numa padaria, comprar algumas coisas que tinham os parentes, fim de ano, vim aqui em casa. E aí a discussão era: você viu? Fulano de tal postou uma foto do lado do Flávio Dino. Que isso? Eu não voto nesse cara mais. Ele foi lá e postou uma foto lá do Flávio Dino. E o outro: mas esse aí, você tá falando, ele é bolsonarista. Também já vi ele com o Bolsonaro. Sabe, o nível hoje é esse. Discussão sabe, de uma padaria ali, porta de bar, vamos dizer assim. Virou isso. Então, hoje é o novo normal. Só que isso é proibido. Campanha antecipada, a lei veda. Vai ter cassação de alguém? Pois é. Olha essa matéria do Poder 360. Vereador acusa Boulos de propaganda eleitoral antecipada. O vereador de São Paulo, Rubinho Nunes, que é do União Brasil, apresentou na sexta-feira uma reclamação ao Ministério Público de São Paulo contra o deputado Guilherme Boulos, do PSOL de São Paulo, por suposta propaganda eleitoral antecipada. Segundo a acusação, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, aproveitou um evento federal do Minha Casa Minha Vida para impulsionar a candidatura de Boulos. Durante o evento, em 16 de dezembro, Lula estava ao lado do pessoalista oficialmente. O petista não pediu voto para o deputado, que disputará a Prefeitura de São Paulo em 2024. Mas, para Nunes, o evento teve caráter meramente eleitoreiro. Para Nunes e qualquer pessoa que tem um pingo de noção. Se o TSE reconheceu como eleitoreiro o 7 de setembro e tornou Bolsonaro inelegível, o Boulos tinha que ficar inelegível também. E digo mais, Lula também tinha que ir junto. Essa é a verdade. Porque eles fazem isso o tempo inteiro. Então, assim, o que eu vejo hoje é que 2 pesos e 2 medidas, eu posso tudo, você não pode nada. Então, isso aí, infelizmente,
deixa a política brasileira mais pobre. Essa é a realidade dos fatos. Vamos lá. Vamos falar do jornalismo brasileiro um pouquinho? Vamos criticar um pouquinho? Revista Veja. Revista Veja é polêmica. Eu gosto das capas da Revista Veja. Eu adorava. Olha só. Eu venho de uma infância muito pobre. Então, para vocês terem noção, para me estudar, a gente comprou uma chácarazinha muito humilde na região de Caldas Novas, lá no Goiás, né? E era 16 quilômetros que eu tinha que andar para poder estudar. E aí, eu lembro que eu ia, às vezes não tinha dinheiro nem para ter mochila, eu colocava os meus cadernos em sacola de supermercado, os cadernos que a prefeitura dava. E aí eu estudava, eu andava 10 quilômetros a pé, melhor, 6 quilômetros a pé e 10 quilômetros num coletivo da prefeitura que passava 2 vezes naquela região rural. Se eu perdesse, acabou. Eu tinha que voltar a pé. Então, eu ia para a cidade para resolver as coisas, para ir para a escola. E eu lembro que lá na escola tinha as assinaturas da revista Veja. Colégio Caldas, tá? Que chamava. Tinha as assinaturas da revista Veja. E aí, como eu era um santinho, um menino muito bom, de vez em quando eu ia parar na secretaria, mas para aprender mais coisas, sabe? Na sala do diretor. E aí, quando eu sentava, tinha as revistas Vejas. E aí, enquanto o diretor estava esperando para me dar aquele puxão de orelha básico, eu ficava olhando as capas da revista Veja lá. E eu achava incríveis aquelas capas. Falando do Lula, e Lula isso, Lula aquilo, não sei o quê. E depois eu comecei a acompanhar as capas da revista Veja falando sobre a Lava Jato, e a boca do Lula vazando ali um monte de propina. Era isso. Eu achava super interessante. Mas o que a Veja se tornou hoje? O que o jornalismo se tornou hoje? Olha o tamanho da insanidade dita por um jornalista. Ao suspender multa bilionária, o Toffoli ajuda o bolsonarismo. Seria desejável que os alvos da narrativa fantasiosa, ou seja, é fantasia dizer que o PT é corrupto, não fornecessem combustível para ela. Então, nesse contorcionismo mental, o jornalista é capaz de criticar que o Toffoli, ao tirar uma multa bilionária de quase 10 bilhões de uma empresa corrupta que firmou um acordo por causa da sua corrupção, ele não se preocupa com a imoralidade desse caso, mas a preocupação é o Bozo voltar. Vocês notam isso? O quão imoral se tornou o jornalismo brasileiro? O Reinaldo Azevedo, que tinha ali, sabe, a paixão de Lava Jato, Lula corrupto, e falava isso abertamente. Ontem falou, eu dou nota 8 pro governo e 11 pro Lula, acima de 10. Lula, meu amor, minha vida. Senhores, vamos ter um pouco de pudor, pelo menos. Sabe, hoje eu equiparo o jornalismo brasileiro aos políticos. É a mesma casta. Hoje o jornalismo é política. Veja o Datena sendo, mendigando um pedaço de pão na política, seja com quem for. Do lado do Bolsonaro, tentando achar uma beirinha. Depois do Boulos, implorando, não, larga o PT, fica comigo aí. Depois do lado da Tabata, até que achou agora, né? Do lado da Tabata. Não vai ser eleito. A gente sabe que não vai. A Tabata não tem chance. Mas, por que eu digo que hoje o jornalista se tornou um político? Porque ele não tem mais a convicção e os valores que ele deveria ter. Ele só vai estar do lado A ou B de acordo com que aquilo é interessante. Você lembra da Marina Silva, do Janones e da Simone Tebet, um vídeo que circula falando que Lula roubou, que Lula foi condenado. Tem um vídeo dele circulando na internet. O jornalismo é a mesma coisa. O jornalismo sabe tudo o que aconteceu. Mas, olha, o meu público está desse lado. Eu tenho que falar de cá. É assim que funciona. Não tem coragem de fazer uma crítica sequer. Não tem coragem de fazer uma crítica sequer ao governo Lula. Ou sequer falar, cara,
O Toffoli acabou com a moralidade política do Brasil ao suspender essa multa. Não, mas o problema é o bolsonarismo volta. Pois é. Ok, né? Fazer o quê? A gente vai seguindo a vida aqui com esse jornalismo que nós temos. Fazer o quê? Ainda bem que tem meios alternativos, né? Por isso que eu não sou jornalista, tá bom? Grande abraço, fica com Deus e vejo vocês no próximo editorial.